Ok, podem sentar, vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta. Hoje o nosso texto será de 15 a 21. Efésios 5, de 15 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok. Eu queria que nós lêssemos juntos o verso 18. Podemos ler todos juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na teologia bíblica, nós trabalhamos com os grandes vocábulos, as grandes narrativas. Aliás, a Bíblia é uma metanarrativa, uma enorme narrativa sobre a pessoa de Cristo. É a história de Cristo, não é a nossa história. Às vezes a gente acha que é a história do povo de Deus, não é. É a história de Deus agindo no meio do seu povo, mas é a história de Deus. Cristo é o centro dessa história. Cristo é o alvo. Tudo que nós lemos na Bíblia aponta para Jesus, para a glória dele na sua volta. Desde a criação até a consumação, desde Gênesis a Apocalipse, há uma grande história, uma metanarrativa. E há vários vocábulos fortes, marcantes, como aliança, como reino de Deus, mediador, promessa. Há tantos vocábulos interessantes e muito fortes no relato bíblico, na narrativa bíblica. E um desses relatos, aliás, eu já compartilhei com a igreja, é o andar. E para o apóstolo Paulo, o andar, o vocábulo do andar, a ideia de andar com Deus, é algo muito marcante. Talvez, muito provavelmente, aquela ideia de que Jesus havia dito que ele é o caminho. Lembram? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, então nós temos que andar em quem? No caminho. E em diversas cartas, Paulo vai usar essa ideia de andar. Como nós devemos andar? Andar em Cristo. Andar firmado nele, fazendo a vontade dele, vivendo de acordo com a vontade dele. Nós estamos já estudando essa carta há alguns domingos e vimos que estamos no lado prático da carta. A primeira parte é o lado teórico, o lado teológico, até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, ele começa a destrinchar de uma maneira aplicável ao nosso dia a dia aquilo que aprendemos nos 3 primeiros capítulos. De um Deus que escolheu o seu povo, um Deus que resolveu salvar o seu povo por meio da cruz de Cristo, um Deus que aplicou essa salvação pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. Tudo isso enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos afastados das promessas de Deus e Ele nos reconcilia novamente com Ele em Cristo, pela ação de Cristo e pela obra também do Espírito de Deus aplicando a obra de Cristo na nossa vida. Daí Paulo interrompe toda essa teologia com aquela oração magnífica, dizendo que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A nossa confiança na hora da oração, a nossa confiança na hora da tribulação, a nossa confiança na hora da enfermidade, é naquele Deus que nos amou desde a eternidade,
que nos escolheu para ser dele, que escolheu um povo para andar com esse povo para todo sempre. Essa ideia bíblica é uma das ideias marcantes de Paulo no capítulo 4, no capítulo 5, quando vimos já na semana passada de que nós não devemos andar como filhos das trevas, e sim como filhos da luz. O nosso proceder, o nosso caminhar tem que ser diferente das trevas. Nós devemos agir de acordo com a vontade do nosso Deus. E agora nós estamos entrando num outro trecho da carta, onde Paulo vai falar do andar cheio do Espírito Santo. E é o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, andando na plenitude do Espírito. Esse é o nosso dever, essa é a obra que Deus quer fazer, inclusive, na nossa vida. E algumas lições a gente aprende sobre como ser cheio do Espírito, como andar na plenitude do Espírito de Deus. Verso de número 15, ele vai apresentar uma primeira lição. Ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios ou como loucos, e sim como sábios. Ande com sabedoria. E andar com sabedoria, ele vai dar detalhes de como deve ser. Andar com sabedoria não é fazer aquilo que você bem entende que é certo ou que é errado, mas é você viver de acordo com a verdade de Deus. Aliás, o que ele fala aqui, vede prudentemente, a ideia, a expressão exata aqui do texto é andar exatamente, de acordo com aquilo a que você foi chamado. Ande de maneira coerente, de acordo com a luz de Deus. Ele já está trabalhando com essa ideia de luz e trevas, lembram da semana passada? Ele vem trabalhando com a ideia de não sermos filhos da luz, de não agirmos como os filhos da luz, mas de andarmos como filhos de não agirmos como filhos das trevas, não é isso? Mas andarmos como filhos da luz, agirmos como luz, assim como Cristo é luz. E aí ele usa um portanto, ligando as ideias. Ande de maneira sábia, exata, coerente, prudente. Cuidado com os seus passos, cuidado com as suas atitudes, porque elas podem demonstrar que você não é filho da luz, que você é então filho das trevas. Aliás, eu me lembrei de algo aqui bastante engraçado, curioso, só para descontrair. A nossa filha, Samara, quando era pequenininha, começou a falar muito cedo, e ela via a Heloísa tocando violino aqui na frente. Então ela queria ser como a Heloísa. Ela pequenininha, acho que tinha 1 aninho quando começou a falar. E aí ela dizia que ela era filha do Mauro, porque ela queria ser como a Heloísa. Mas é muito curioso que ela não conseguia falar filha do Mauro. E ela dizia, eu sou filha do mal. E aí algumas pessoas ficavam preocupadas e diziam, não, você não é filha do mal, você é filha do bem, você é filha da luz e tal. Mas no coraçãozinho dela, ela queria ser filha do Mauro, porque a Heloísa tocando violino, e isso ela gostava bastante. Daí a gente vê quanto as nossas crianças observam, né, tudo o que acontece no culto. Mas nós temos que ser filhos do bem, filhos da luz, e por isso nós precisamos andar de maneira exata, prudente, coerente com a luz. É a ideia do apóstolo Paulo, viver de maneira sábia e não de maneira louca. E nós temos vários exemplos de pessoas que agiram de maneira louca, nécia, na Bíblia. Poderíamos dar vários exemplos. Aliás, desde o início, a queda, não é? Adão e Eva resolveram viver de maneira nécia, louca. Mas eu fiquei lembrando de uma família em específico, a família de Ló. Quando os irmãos lembram da história, Ló era aquele homem que Abraão deu a oportunidade para ele, sobrinho de Abraão, e Abraão deu a oportunidade para ele de escolher a terra que ele quisesse ir. E Abraão disse a ele, eu vou para o outro lado. E Ló, muito do esperto, é claro, ele escolheu a terra mais produtiva, a terra mais abundante, cheia de coisas boas. Só que aquela terra cheia de coisas boas, sem Deus, virou uma das piores terras, Sodoma e Gomorra, a ponto de, da maldade chegar no coração de Deus e Deus resolver destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercede pela família de Ló e eles são tirados de lá. E enquanto são tirados de lá, nós percebemos o quê? Que a esposa de Ló agiu de maneira louca, nécia. Havia uma ordem, não olhem para trás. E ela resolve olhar para trás, talvez apegada às coisas que ela tinha. E ela vira então uma estátua de sal. Agiu de maneira
louca e não de maneira sábia. Da mesma forma, as filhas de Ló, que entram naquele desespero de não achar que poderão ter filhos, e elas embriagam o pai, se deitam com o próprio pai, e dali nasce duas nações, os moabitas e os amonitas, que por culpa do erro delas, da loucura delas, se tornam um dos grandes inimigos do povo de Deus. Olha as consequências. Aliás, se nós lembrarmos de outro que cometeu um erro louco na sua vida, foi Abraão. Toda essa briga que nós temos entre árabes e judeus, é porque ambos querem a mesma promessa. Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a escrava Agar, é de onde vem a descendência árabe, e séculos depois viria o quê? O islamismo. E a mesma promessa é dada a Isaac, o filho da promessa, e há essa briga milenar que nunca vai acabar, por culpa de uma irresponsabilidade, de uma atitude louca de Abraão, o pai da fé que errou por falta de fé. Vejam como é perigoso viver de maneira louca. Nós estamos vivendo numa geração que quer viver o tempo de uma vez só. Não é isso que acontece? Aliás, eu acho que foi nessa semana, ou na outra semana, que uma menina, uma adolescente de 16 anos, foi morta, brutalmente morta na região de Guararema. E quando você olha para essas histórias, você vê um monte de coisa errada acontecendo. Ela mentiu para a mãe dela para ir para uma festa rave. A ideia de festa rave, você acha que vai ter coisa boa numa festa rave? Vai ter um louvor, vai sentir paz no coração? Não, é um lugar de drogas, de sexo, de coisas erradas o tempo todo. É o lugar de você curtir a noite de uma vez só. E se tiver que morrer, paciência, morreu. E aquela menina mentiu para a mãe, o pai sabia, escondeu, ajudou a menina a mentir. E tudo deu errado para mostrar que nós não podemos brincar com aquilo que Satanás coloca diante de nós. Ele é trevas, e ele tem coisas terríveis para fazer, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Vede prudentemente como andais, não ande de maneira louca, mas seja sábio, seja prudente, ande de maneira exata e corretamente de acordo com a luz do Senhor. Daí ele dá mais uma dica no verso 16, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E aí eu fico pensando assim, se o tempo de Paulo já era mau, imagina o nosso, não é? A maldade vem se multiplicando a cada dia. É verdade que hoje nós estamos mais fundamentados em leis, coisas que a própria reforma trouxe de benefícios para nós. Todos os direitos humanos, toda a democracia moderna pautada em ideias reformadas. Acabamos de comemorar na quarta-feira o dia da reforma protestante, e ela trouxe benefícios para todas as áreas da vida. Para a área da ação social, para a educação, para a política, para o direito, para várias áreas. Nós somos fruto, nós só não vivemos dias piores porque Deus levantou a reforma protestante. Senão seria pior do que o tempo de Paulo. Mas o tempo de Paulo era um tempo bastante difícil, a não ser se fosse cidadão romano seria melhor. Mas para aquele que não era cidadão romano era um tempo difícil demais. E a ideia da expressão de Paulo é que até a volta de Jesus nós vamos viver dias maus. Não adianta, nós viveremos dias maus. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, cruzar os braços, não fazer a sua parte e deixar as coisas acontecerem. Não é essa a ideia. Aliás, se os reformadores pensassem assim, eles não teriam feito tantas coisas boas que fizeram. Apesar dos dias maus, nós devemos fazer o bem, nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus, e por conta dessa atitude que a igreja pode fazer, o mundo pode ser impactado. Essa é a nossa esperança. A esperança não está nos nossos governantes, mas está na atitude da igreja. A esperança está enquanto nós, crentes, vivemos a vontade de Deus, vivemos de acordo com aquilo que a Bíblia mostra. Esse é o alvo de Deus para todos nós nesses dias que são maus. E aqui é uma tremenda confusão na expressão remindo o tempo. Porque as pessoas acham que o tempo referente de Paulo, aqui a referência de Paulo é o tempo do relógio, é o Cronos, e não é. Eu não sei se os irmãos sabem disso. Aliás, há sermões de pessoas falando sobre tempo. Aproveite o tempo, não jogue fora o tempo do relógio. Isso é uma ideia boa, até bíblica, mas não desse texto. Esse texto não está falando de tempo de relógio. Esse tempo está falando de um outro tempo, que é o tempo de Deus, o tempo da ação de Deus, ou que nós chamamos de oportunidade de Deus. As oportunidades que Deus coloca para nós.
e que nós temos que aproveitá-las. Aliás, a expressão aqui, remir o tempo, remir, é comprar, é buscar esse tempo, essa oportunidade. Assim como você pega o panfletinho de um mercado, ou de vários mercados, e você começa a anotar, aqui está bom para comprar isso, aqui está bom para comprar aquilo. Muitos fazem isso, não é? E comparam e falam, ó, esse mercado está mais barato. Ou alguns itens eu vou comprar em tal mercado, outro em outro. A ideia do remir é isso, é você aproveitar ao máximo. Mas não está se referindo ao tempo do relógio, está se referindo à ação de Deus. Deus está agindo, Ele tem os seus propósitos e Ele coloca circunstâncias na nossa vida que nós precisamos aproveitá-las. Uma delas é falar com Deus. Será que você está aproveitando o tempo? Falando com Deus? É isso que satisfaz. Aliás, o presbítero Jean disse isso, né? Que ele foi orar na hora das crianças aqui. O Armandinho disse, ó, acabamos de ouvir que falar com Deus, né? Acabamos de cantar, então eu queria falar com Deus. Olha só que legal. Será que a gente está sendo sábio? Aproveitando o que Deus nos deu? A palavra de Deus. A oportunidade de falar de Deus para as pessoas, de demonstrar o amor de Deus às pessoas. Há várias circunstâncias no nosso dia que são momentos que Deus dá para nós. E às vezes a gente está tão desligado da ação de Deus, está tão insensível à direção do Espírito de Deus, que a gente nem percebe e perde várias oportunidades que Deus nos dá. Remir o tempo porque os dias são maus. Aí o verso 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Será que você tem senso, juízo, avaliação de tudo que está acontecendo ao seu redor? Vocês que são mais jovens, será que vocês conseguem avaliar os convites a que chegam a vocês? Como uma festa rave que eu acabei de dizer. Será que é válido ir a uma festa rave? É edificante tomar um copo de bebida, usar um tipo de droga, ou fazer alguma coisa que quem sabe o namorado ou namorada está querendo extrapolar os limites da palavra? Todas essas coisas chegam ao nosso redor diariamente. Cada um tem o seu problema, cada um é tentado em áreas diversas da vida. Mas o que a palavra diz é que nós não podemos ser insensatos. Nós temos que procurar compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui há uma dica bastante interessante. Porque você não vai encontrar um versículo da palavra de Deus que vai definir com quem você vai casar. Não estava escrito na Bíblia que eu deveria ter me casado com a Renata. Mas havia na Bíblia princípios de como escolher uma esposa de acordo com a vontade de Deus. Isso há na Bíblia. Então você não vai encontrar na Bíblia com quem você vai se casar, mas há detalhes, há ideias, há princípios, valores de Deus, que você vai poder colocar numa balança e falar, peraí, isso aqui está muito esquisito, está muito estranho, isso não é de Deus. E há questões que você vai avaliar e vai falar, olha, essa daqui é... Porque casamento não é só questão de amor. Senão nós amamos qualquer pessoa, amamos um traficante, amamos um louco, e aí vamos casar e vai dar certo? Vai chorar amargamente. É também questão de razão, porque o coração é enganoso, e acima de tudo é questão de vontade de Deus. Não há com quem você vai se casar, não há qual profissão você vai seguir, não há um versículo claro sobre isso, mas há sim ideias, princípios e valores da parte de Deus que você tem que procurar descobrir. Quem quer uma dica nessa área, o livreto de John Stott é sensacional, Crer é também pensar, onde ele faz a gente pensar e mostra claramente que a fé exige consciência, razão, pensamento. Crer é também pensar é um livretinho sensacional, maravilhoso e bem curtinho para ler e que ajudam os jovens ou a cada um de nós a tomarmos as decisões corretas na vida. Um outro livro interessante é de Sproul, sobre conhecer a vontade de Deus, e ele trabalha um pouco com essa ideia de vontade de Deus, mostrando que há a vontade decretiva de Deus, aquilo que Deus decretou na eternidade, esquece, você não tem como alterar, é inalterável o que Deus decretou, ninguém consegue mexer, é a vontade decretiva de Deus, mas há a vontade de disposição, daquilo que agrada ou não agrada o coração de Deus. E aqui, Deus nos dá, lá no seu decreto eterno, Ele dá a liberdade de agência.
De novo, uma tremenda confusão que as pessoas fazem, achando que nós temos livre-arbítrio. Não temos mais livre-arbítrio. Os únicos que tinham livre-arbítrio, Adão, Eva e Jesus. Arbítrio é vontade livre. Eles tinham vontade livre. Nós já nascemos com vontade de fazer coisa errada. Basta ver um bebezinho. Você não precisa ensinar o bebê a fazer birra, a fazer manha, a mentir. Se você não educar, você vai ver quem ele vai virar. Porque nós nascemos em pecado, nós nascemos voltados para o mal, nós não temos a vontade livre, mas nós temos a livre agência, a livre ação, onde Deus vai cobrar de nós tudo aquilo que fizemos. Aquilo que você plantar, você vai colher, Jesus já disse isso. Então a vontade de disposição, daquilo que agrada ou não agrada o coração de Deus. E da mesma forma, a vontade de precepção ou preceptiva, o que é preceito de Deus, o que é ordem dele na Bíblia. E é isso que Paulo está se referindo, a essa vontade, a vontade revelada. Procure compreender a vontade de Deus para a sua vida. E se você não lê a Bíblia, você não vai descobrir. É preciso estudar a Bíblia com afinco, com o desejo de encontrar nela as respostas para as angústias, para as alegrias, para qualquer momento da vida. A Bíblia é cheia de lições para todos nós. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E olha só o que ele diz agora no verso 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha a ordem de Paulo. Não se embriague com o vinho. O vinho, quando em muita quantidade, ele vai te fazer o quê? Ser dissoluto, viver em dissolução. Alguém se lembra de uma parábola contada por Jesus, que um jovem saiu e viveu de maneira dissolutamente? Lembram disso? Desgovernadamente, gastando tudo aquilo que tinha, inclusive a saúde, inclusive os bens. Não é? Olha só, aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. A quantidade, ou se embriagar com o vinho, vai fazer com que você seja governado pelo vinho, pelas drogas. Aliás, o exemplo de Paulo aqui, ele deu um exemplo de algo da sua época, mas você pode substituir, porque talvez você esteja se embriagando com o celular. Aliás, é bem atual isso, né? Talvez você esteja se embriagando com o celular. Talvez você esteja se embriagando com notícias sobre política e vai ficar maluco se ficar pensando no que vai acontecer. Eu não vi a hora de acabar essa eleição. Não vi a hora. Porque as pessoas estavam ficando doidas. As pessoas estavam perdendo a confiança em Deus, que é aquele que governa todas as coisas e cujo Daniel diz, é ele quem impõe os reis e remove os reis. Então eu não preciso temer. A minha vida não está sendo governada pelos governantes que temos por aí. Mas a nossa vida é governada pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aquele que se assentou no trono com o Pai. É Ele que é a nossa confiança. Ele que é o nosso Messias. Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você esteja se embriagando com problemas da sua vida, com tristezas, com angústias profundas da alma, com depressão, com drogas. Tudo aquilo que tira controle da sua mente, do seu coração. E que faz você andar de maneira dissoluta, desgovernadamente. Não é isso que deve acontecer no nosso coração. O texto da palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito, porque no Espírito não há desgoverno. Olha só que interessante a ligação que ele faz. Não se embriague com vinho, porque o vinho vai te fazer dissoluto, mas encha-se com o Espírito. E encher-se com o Espírito não significa viver desordenadamente, como muitos interpretam. E pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Ó, ser cheio do Espírito é vômito santo, como tem por aí. Tem igreja dizendo que quem vomitar mais é mais santo, é mais cheio do Espírito. Ou uivo santo, ou piruetas, ou ficar girando como um avião no culto. Começar a fazer um monte de manifestações estranhas, extraordinárias. Isso não é ser cheio do Espírito. Isso é viver dissolutamente. Não é isso que Paulo está dizendo. Não seja louco, insensato, mas seja sábio. Aliás, não é a gente quem se enche do Espírito. Apesar de ser uma ordem, é ordem dada por ele, mas ele está dizendo aqui, não somos nós que fazemos isso. Essa obra é de Deus. É Ele quem faz.
Então eu tenho que me aproximar dele com toda a submissão e pedir que ele me encha, que ele, quando transforma o nosso coração, ele faz maravilhas no nosso meio. Basta olharmos para os grandes reavivamentos. Um verdadeiro reavivamento não é pautado em emocionalismo, mas em mudança de vida, em países inteiros que se voltam para Jesus. Porque a igreja se curvou diante da face do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Avivamento, plenitude do Espírito tem a ver com evangelização, tem a ver com vida de oração, tem a ver com vida de santidade. Aliás, se você quer ser mais santo, seja mais cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais santo você vai ser. E mais sábio no conhecimento, na interpretação da palavra, você vai ter as grandes revelações das promessas de Deus nas Escrituras. Olha só o que ele está dizendo, como ser cheio do Espírito. Verso 19 agora. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus o seu coração, não é? Olha só, depois ele fala, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que o seu coração está assim, cheio de alegria por aquilo que Deus é, por quem Deus é? Será que você para um pouquinho no seu dia para pensar em quem é o Senhor da sua vida? Ou você só está pensando nos seus problemas? E aí eu posso dizer claramente, se você está pensando apenas na sua vida e nos seus problemas, ou quem sabe nas notícias que você está ouvindo no rádio e na TV, eu acredito que você é o mais miserável de todos os homens, o mais triste de todos eles. Nós precisamos parar para pensar em quem é o nosso Deus. Aquilo que Ele fez por nós. Aliás, é o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. É a lembrança de Paulo. Olha para trás, olha só o que Deus já fez. Confie nesse amor de Deus. Confie nesse Deus que te elegeu para ser dele por toda a eternidade. Louve a Ele por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é, e por aquilo que Ele faz, ou que fez na nossa vida em Cristo. Deus tem coisas magníficas para fazer, e talvez você que é mais jovem, que ainda tem muitas decisões por tomar, talvez você às vezes chegue a um momento de duvidar das coisas de Deus, né? Duvidar do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Porque eu não consigo encontrar alguém para namorar, não consigo encontrar alguém para casar, não consigo me definir profissionalmente, há tanta pressão que a sociedade mesmo coloca em nós, ou mesmo a gente mesmo põe no nosso ombro, no nosso caminhar. E aí a gente ouve as palavras de Jesus dizendo assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu posso dizer claramente, você não precisa de alguém para passar o resto da sua vida a não ser Jesus. Se você tiver Jesus, vai valer a pena namorar e casar. Se você não tiver Jesus, para com isso. É a mensagem de Eclesiastes. Há um tremendo engano de achar que Salomão está deprimido quando escreveu Eclesiastes. Ele não está deprimido. Mas há uma confusão, porque ali ele diz, família é vaidade, estudo é vaidade, festa é vaidade, alegria é vaidade, tudo é vaidade. Mas ele explica no final, no último capítulo, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é, temei a Deus e guarde os seus mandamentos. Quando você não teme a Deus, quando você não vive de acordo com os mandamentos de Deus, então nada vai fazer sentido na sua vida, tudo vai ser verdadeiramente vaidade. O que todos nós precisamos é mais de Cristo, mais e mais de Cristo, mais louvor a Cristo, mais encher-se da plenitude de Cristo em nós, agradecendo a Ele por tudo, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa ideia de sujeição vai ficar para o domingo seguinte, porque agora ele vai destrinchar o tema de como ser cheio do Espírito no temor de Cristo, em sujeição um ao outro. É o assunto que ele continua, que é, aliás, é o mesmo assunto, eu já vou dar uma dica, você quer ser cheio do Espírito? Aliás, vocês mulheres casadas, querem ser cheias do Espírito? Seja uma excelente esposa. Homem, quer ser cheio do Espírito? Seja um excelente marido. E assim por diante, é a ideia de Paulo na sua argumentação. Mas isso fica para a próxima semana, porque há vários detalhes importantes. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Olhe um pouquinho para a sua vida. Será que você está vivendo de maneira prudente, sensata, com juízo, com sabedoria?
Ou você está vivendo de maneira desregrada, desgovernada, desesperada, querendo viver tudo uma vez só? Calma, quiete o seu coração. Busque ao Senhor e Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. Deus é aquele que te amou na eternidade, te escolheu para ser dele por toda a eternidade. Deus assim nos ajude e nos abençoe a confiar sempre nele.